Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o Grande Saiyaman Trader. E antes da gente entrar no tema de hoje, vale lembrar aos senhores que eu estou sempre registrando a minha rotina diária no mercado financeiro de opções binárias. Esse vídeo já é o nosso registro OB número 35 e eu divido o meu dia em duas sessões, a sessão da manhã e a sessão da tarde. E eu registro tudo no Equity Flow. Fecho o dia no calendário e vocês acompanham exatamente como foi o meu desempenho no mercado. Hoje vocês vão acompanhar o registro do dia 11 de 12 de 2025. Dito isso, vamos ao tema do vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma decisão nova que eu tomei no meu operacional, que foi o seguinte: eu comecei a operar de forma alavancada, mas eu já deixo algo muito claro a vocês desde o início. O que eu estou fazendo não é all-in, não é loucura e não é impulso, beleza? Eu simplesmente dobrei o valor das minhas operações com base em dados, estatística e o meu histórico que foi catalogado, né? Eu quero explicar exatamente por que que eu tomei essa decisão, né? E por que que eu decidi de forma efetiva estar realizando isso agora, né? No meio do mês praticamente, beleza? Bom, vamos lá. Ao longo de todo esse ano, eu tive apenas um mês negativo. O restante foram todos positivos. E algo muito importante aconteceu nesses últimos 2 meses, que inclusive estão registrados aqui no canal. Em outubro, a gente teve uma assertividade de 63%, e em novembro, mês passado, 59% de assertividade. E esses foram os dois piores meses do ano em termos de assertividade. Porém, fizemos bastante dinheiro e colocamos lucro no bolso, fechando de forma positiva, beleza? Mesmo com uma assertividade baixa. E estatisticamente falando, senhores, é muito difícil você ter 3 meses ruins de forma seguida, né? Um atrás do outro. Pelos dados, pela probabilidade, pela estatística, esse mês de dezembro que a gente está agora tende a voltar para uma assertividade mais alta, algo próximo de 75 a 80%. Foi isso que me deu convicção para poder operar de forma alavancada. Então não foi emoção, mas é importante destacar também que essa decisão não veio sozinha. Ela veio acompanhada de algo ainda mais importante, que são as leis mentais que eu criei para mim mesmo. Não são dicas e não são sugestões, são exatamente isso, leis, beleza? E mais para frente eu vou fazer um vídeo dedicado somente a todas essas leis, essas regras, beleza? E hoje eu vou dar um pequeno spoiler de duas leis que estão me colocando em xeque agora mesmo, né? Porque elas estão me botando à prova agora que os valores são maiores. E inclusive, essa lei número 5 que eu vou estar falando agora para vocês, já tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre o conceito e sobre o tema que representa essa lei, né? Que foi o vídeo onde eu falei que você deve parar de ligar para o seu resultado diário. Porque a lei número 5 diz o seguinte: não se importe com o valor ganho ou perdido no dia de hoje. Desapegue-se da ganância e do ego. Entenda que o dinheiro é andarilho. O dinheiro no trade não fica parado. Hoje ele está comigo, amanhã ele está com o mercado, depois ele volta. Ele sempre está mudando de lado. Quando você entende esse conceito do andarilho, você para de tratar o dinheiro como posse e começa a tratar como fluxo. Você ganha hoje, perde amanhã e ganha depois. E tudo isso faz parte do caminho. O problema é quando o trader ele acha que o dinheiro que entrou hoje é dele e que o dinheiro que saiu foi roubado. Então essa ideia de perda se torna muito maior do que ela realmente é. Então vocês precisam entender que o dinheiro não foi tirado de você, não foi roubado. Não, o dinheiro só está andando, por isso que ele é um andarilho. E quando você aceita isso, você opera mais leve, mais solto e mais lúcido.
E agora, no meu caso, imagina isso com valores maiores, né? Quando você está alavancado, os números gritam mais alto. Um gain chama mais atenção e um loss pesa mais no peito. E é exatamente aqui que essa lei começa a te testar de verdade, né? Porque agora não é mais sobre 20 ou 40 reais que foram perdidos. São valores que você não está acostumado a ver oscilando. E se você se apegar a esses números, você muda o seu comportamento, você muda a leitura e você muda a execução. Por isso, essa lei está me colocando em xeque todos os dias. E eu sei que se eu conseguir respeitá-la nessa fase, eu vou sair muito mais forte mentalmente daqui para frente e no futuro. Bom, senhores, a segunda lei que eu quero apresentar ainda no vídeo de hoje é a lei número 3, e ela se conecta diretamente com o tema do vídeo passado. Ela diz o seguinte: o lucro ou prejuízo de hoje jamais deve ser levado para o dia de amanhã. Essa lei existe para matar o fantasma do prejuízo, que foi aquela metáfora que eu utilizei no último vídeo, né, para quem viu. E ela também serve para impedir o efeito bola de neve, porque quando você traz o resultado de ontem para hoje, você já começa o dia enviesado. Se ganhou ontem, você entra mais confiante, né? Confiante demais. Se você perdeu ontem, você entra querendo recuperar. E nos dois casos, né, você entra fora do estado ideal. E o mercado não sabe o que você fez ontem, ele não se importa. E você também não deveria se importar. Cada dia começa do zero. E por que que essa lei fica mais intensa com a alavancagem? Porque quando você está alavancado, essa lei fica muito mais difícil, porque agora, né, o lucro de ontem parece grande demais para ignorar. E o prejuízo de ontem parece pesado demais para esquecer. Mas é exatamente aqui que o trader cresce, né? Se você consegue ignorar um gain grande e esquecer um loss maior ainda e executar como se fosse mais um dia comum, você atingiu um nível mental muito mais alto, né? Se você conseguir aplicar tudo isso. E é isso que eu estou treinando agora, senhores. Então, senhores, eu estou falando tudo isso para vocês porque também está mexendo com o meu psicológico, né? E eu tenho certeza de uma coisa: se eu sobreviver mentalmente a esse mês e ao próximo mês, operando dessa forma alavancada, eu vou estar extremamente preparado para o ano seguinte, porque eu vou ter passado por pressão maior, números maiores, testes mentais mais duros e ainda assim mantendo disciplina. E isso, senhores, não é sobre dinheiro, é sobre forjar resistência mental. O interessante também, pessoal, é que essa lei número 3, que fala que o lucro ou prejuízo de hoje jamais devem ser levado para o dia de amanhã, se conecta também com a metáfora que eu sempre utilizo aqui, né, que é a metáfora da fatia de bolo. Todo dia no trade é uma nova fatia. Ontem você comeu uma. Pode ter sido doce ou pode ter sido amarga. Mas o erro do trader é ficar mastigando mentalmente o gosto da fatia de ontem. Hoje é outro dia, outra fatia. Você não precisa compensar, não precisa exagerar, não precisa comer o bolo inteiro. Uma fatia por dia, todos os dias. Bom, senhores, agora eu preciso ser extremamente honesto com vocês. O primeiro dia operando de forma alavancada foi negativo. E isso é importante, tá? Porque é exatamente aqui que a nossa mente começa a querer sabotar e pensar: putz, logo agora que eu comecei a alavancar, já tomei loss. Talvez eu nem devesse ter começado. E esse pensamento é comum, mas ele é muito perigoso. A realidade, ela é simples. Se eu não tivesse, se eu não estivesse alavancado, o resultado teria sido o mesmo. A única diferença é que agora o prejuízo veio em dobro, assim como o lucro também virá em dobro. Eu aceitei esse risco conscientemente. Quem quer ganhar mais precisa aceitar perder mais sem entrar em desespero.
Então esse tipo de pensamento é muito forte e aparece em praticamente todo mundo que começa qualquer mudança no operacional. Mas aqui entra a maturidade. A gente precisa entender que a verdade é simples. Esse loss não aconteceu por causa da alavancagem. Se eu tivesse operando com a mão antiga, o resultado teria sido negativo da mesma forma. A única diferença é o que eu já falei: o prejuízo veio maior, assim como o lucro nos dias positivos também vem maior. Isso faz parte da escolha. Você não pode querer colher mais sem aceitar que em alguns dias o preço a pagar também vai ser maior. O erro não é perder, o erro é perder e perder a cabeça junto. E esse dia negativo, logo no início, serve justamente para testar se a minha mentalidade está forte o suficiente para sustentar essa nova fase. Para a gente fechar esse vídeo, senhores, eu quero que você guarde isso. Esse vídeo não foi sobre alavancagem. A alavancagem é só uma consequência do plano que eu estou fazendo, né? O vídeo de hoje foi sobre leis mentais, sobre como pensar corretamente no mercado, sobre não se apegar a números, sobre não carregar o dia de ontem para o amanhã, para o hoje, né? Sobre entender que o dinheiro é um andarilho, que cada dia é uma nova fatia de bolo. Você não precisa acertar todo dia, você não precisa ganhar todo dia, você só precisa seguir o plano todos os dias. E essas leis que eu apresentei hoje são apenas uma parte de algo muito maior. Em breve eu vou trazer aqui no canal o pacote completo das leis, regras e fundamentos mentais que eu sigo e que, na minha visão, todo trader precisa dominar para ser consistente no longo prazo. E esse não é um mercado para quem busca emoção, é um mercado para quem respeita o processo. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Um grande abraço do grande Sayaman.